pela nossa escolha, praticando o erro, o Senhor permite que coisas aconteçam na nossa vida. Queremos ler o livro de Mateus no capítulo 11, no versículo 29, uma palavra já bastante conhecida, mas que vai servir de embasamento para nós estarmos meditando sobre ela. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas vidas, para as vossas almas, para o vosso viver, para o vosso estar na presença de Deus, obter as vitórias e chegar a um denominador abençoado e comum, vindo da parte do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Bom, usando essa palavra, quero falar alguma coisa a respeito de circunstâncias. O que são essas circunstâncias, como que elas se apresentam no nosso dia e na nossa vida. Quero primeiro definir o que é circunstância. Bom, circunstâncias são condições de tempo, né, e de acontecimentos que acompanham fatos em nossa vida, coisas que vêm acontecer, que por elas podemos aprender, aceitar ou não, né? Rejeitá-las ou tomá-las como permissão vindo da parte de Deus. Também podemos lamentar o que está acontecendo, provas, lutas, etc., ou vencê-las, né? Através do nome de Jesus, desde que nos apeguemos a Deus, ou até, quem sabe, acusar a Deus sobre o que está acontecendo. Na realidade, circunstâncias são imprevistos que podem vir, né, para provar as nossas reações e como nós assimilamos isso que vem e o que fazemos com ela, como nos relacionamos com esse inusitado que vem de uma hora para outra. Se nós assimilamos, né, para o bem, para o ensino, para com ela aprender, crescer e amadurecer. Porque entendo que a priori elas podem vir para provar a nossa fé, né, a nossa vida, e quando nós vencemos, para nós subir um patamar. Pelo menos fica o conhecimento, né, dessa circunstância, desse inusitado que veio acontecer na nossa vida. Muito bem? Vamos lá então. Primeiro de tudo, precisamos estar dispostos, né, a aprender. Né? Eu acho que não cabe mais, independente da idade, da faixa etária, né, da nossa posição na sociedade ou mesmo no ministério dentro da igreja, de nós dizer, não quero mais aprender, chega, eu já sou uma pessoa idosa, ou eu sou muito novo para aprender, ou quem sabe meia idade já sei tudo. Não existe isso. Tá? Nós temos que entender que Deus, ele é didático. Veja só, Deus é didático. Como um mestre por excelência, né? Jesus tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, e basta nós estarmos prontos para aprender, né, que o seu ensinar virá para nós com o intuito de gerar vida, tá? Gerar vida e de nos fazer sábios pela sua santa palavra. No Salmo 119, nós temos uma palavra interessante. Salmo 119, no versículo 98, a palavra diz assim, salmista falando, os teus mandamentos nos fazem mais sábios do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Olha, os teus ensinos me fazem mais sábios. Aí a pergunta é, que são esses mandamentos? São ensinos, preceitos, leis, direcionamentos que apontam para a vontade do Senhor.
Por isso, nós temos que estar abertos para as circunstâncias, coisas que acontecem inusitadamente na nossa vida e que venha, que a princípio nos abala. Uma notícia da perda de um ente querido, uma notícia de alguma coisa assim que mexe conosco. Tá? Então essa circunstância, esse inusitado, ele vem para provar. Como vamos lidar? O que eu vou fazer com isso? Qual é a atitude que eu vou tomar? O que é que eu vou falar? Tá? Vou lamentar? Vou atacar a Deus? Ou eu vou confiar no poder da palavra, porque a palavra, o mandamento, tá? O ensino me faz sábio, e daí a palavra ela tem a sua aplicabilidade de poder, de reação e de ação na nossa vida, quando nós olhamos para ela e no poder do nome de Jesus a gente diz, vou vencer isso através do poder do nome de Jesus. Por quê? Porque tenho a palavra guardada e selada no meu coração. Por isso, esteja disposto a aprender quando vier a luta e a circunstância. Segundo lugar, nós podemos aprender, por exemplo, né? O inusitado, né? Observando, tá? Olhando para aquilo que acontece na nossa vida, tá? Na vida também de outras pessoas, que nos leva a ter a compreensão. 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1. Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E daí quando nós fizemos uma leitura, buscamos o entendimento da vida de Paulo, Paulo, direcionado única e exclusivamente pela mão do Senhor Jesus, passou por muitas circunstâncias, por muitas lutas, muitos problemas, e com certeza ele tem algo para nos ensinar, o modo como ele reagiu, o modo como ele assimilou, o modo como ele vivenciou. E aí Jesus fala, no Mateus 11, 29, tá? Aprendei de mim, tá? Aprendei de mim, diz o Senhor. Mas veja bem, aprender como? Como que nós podemos aprender do Senhor Jesus Cristo? Tá? Quando nós tomamos sobre nós o jugo do Senhor. E ele diz, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o exemplo maior. Citei Paulo, mas acima de Paulo está quem? O Senhor Jesus Cristo. A pergunta é assim, aprendo por exemplo, tá? No exemplo do Senhor Jesus. Tá? E o que é o jugo? Tá? O jugo é a humildade do Senhor Jesus, pelo fato de ter morrido, de ter levado sobre si os pecados, ter morrido em morte e ter morrido em morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8, olha só, o exemplo de Jesus e nós aprender com ele. Olha só o que a palavra diz no 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí a gente pergunta para a palavra, Bíblia, qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ela vai responder agora a partir do versículo 6. Olha só, que Jesus sendo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, tá? Que é algo que ele devia se apegar. Ele poderia ser, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens, certo? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja só, veja só o exemplo de Jesus. Jesus negou-se a si mesmo, tá? Jesus negou ser igual a Deus. Apesar de que na sua essência ele continuava sendo Deus, mas ele tinha uma missão entre os homens. Por isso que a Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós aprendemos, por exemplo de Jesus, de que circunstâncias vêm, sim. Jesus passou por prova, luta e tribulações, sim. Tanto é que ele fala, no mundo tereis aflições, mas crede em mim, eu venci o mundo. Amém? Olha gente, nós aprendemos também, tá?
pela dor. Tá? Aprendemos através da dor. Aprendemos quando somos feridos, quando somos machucados, quando somos magoados, e o modo como nós entendemos essa dor, tá? Essa dor, ela vem para quê? Qual é o porquê e o fundamento dessa dor na nossa vida? Olha só, salmista, no Salmo 119, versículo 67, ele diz assim, ó, antes de ser afligido, andava errado. Ou seja, antes de acontecer algumas coisas que aconteceram na minha vida, algumas provas, algumas lutas, algumas circunstâncias que vieram assim, tipo uma bola de neve sobre a minha vida, tá querendo quebrar tudo, eu andava errado, tá? Mas agora aguardo a tua o quê? A tua palavra. Então Jesus permite certas circunstâncias, né, que elas venham sobre nós, para nós entendermos e nos situarmos no tempo, no querer seu, na sua palavra. E o salmista diz, eu andava errado. E ele permitiu eu ser afligido. E eu aprendi com a aflição. Eu aprendi com o inusitado, que aquilo que veio de uma hora para outra me quebrou, me rebentou. Tá? Aquilo veio como que algo querendo me atropelar. Tá? Algo querendo, por permissão de Deus, tocar na minha vida para que eu entendesse. Jó, no capítulo 5, versículo 17, olha só. Bem-aventurado é o homem a quem Deus o quê? Corrige. Veja só, corrige. Jesus usa algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida para o quê? Nos corrigir. Para agir na nossa vida. Sejam dores, sejam perdas irrecuperáveis, né? Problemas financeiros, lutas sociais, problemas de saúde, né? Algumas nuances que acontecem lá dentro do lar entre marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, filhos e pais. Agora veja bem, bem-aventurado o homem é que Deus corrige. Olha só o que ele diz, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. A disciplina não é para matar. A disciplina, que nem a vara, ela não é para levar a vida do menino e da menina, mas é para corrigir, para fazer entender que alguma coisa está errado e tem que ser colocado lá em bom termo. Né? Então veja bem, livro de Hebreus, vamos para o livro de Hebreus. Nós temos no livro de Hebreus, capítulo 12, e no versículo 11, uma palavra de Deus interessante, ó. Hebreus 12, versículo 11. Na verdade, nenhuma correção no momento, tá, é motivo de alegria, mas de tristeza. Claro, ela aponta o quê? Nossas falhas, os nossos erros, o modo errado, torto, né, requenguelo, desqualificados de andar no caminho, ou de viver, o modo de nós agir. Então ela gera o quê? Tristeza e não alegria. Contudo, depois que assimilamos a circunstância de o porquê que Deus está nos chamando a atenção, produz fruto pacífico de justiça aos que por ele são exercitados. Somos colocados em bom termo. O Senhor está dizendo, ô Paulino, não manda aqui. Maria, Pedro, José, Paulo, Tomé, não anda por aqui. Aqui o caminho está errado. Você está fazendo coisa que não me agrada. Aqui é o caminho certo. Tu está fazendo assim, 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 errado. Tá? E Deus permite. Pela nossa escolha, praticando o erro, o Senhor permite que coisas aconteçam na nossa vida. E nós sejamos chamados para o centro da vontade e do querer de Deus. Aí quando vem a correção, depois que nós assimilarmos a correção, tá? Aí ela vai produzir fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Aí quando começa a exercitar a correção de Deus, a permissividade de Deus, que machucou, feriu, doeu,
E não esqueça que aquele que permite a machucadura também tem um unguento para curar a ferida. Começamos a andar e melhoramos. Vamos para um patamar espiritual superior diante da pessoa de Deus, né? E por que essa dor vem, tá? Ela é uma dor, tá? Porque ela pode ter causas naturais, má alimentação, falta de cuidado da saúde, porém, mesmo em meio a dor e lutas, a dificuldades, a perdas, a pesares, nós não estamos sós, porque Deus está conosco. O Senhor Jesus tem dito, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então pode vir lutas, pode vir tribulações, pode vir dificuldade, tá? Debaixo da permissão de Deus. Nada vai acontecer na nossa vida se não estiver debaixo, tá, da permissão de Deus. Nada, nenhum mal chegará na tua tenda, nem seta que voe de dia ou de noite vai te alcançar, se não for da vontade de Deus. É claro que de repente nós podemos deixar brechas, né? Deixar brechas. E quando nós deixamos brechas, o inimigo, o que acontece? Ele se manifesta, tá? Ele vem quebrando tudo. Ele vai até a presença de Deus e nos acusa, tá? Mas ontem eu falei que nós temos um advogado aqui na face da terra chamado Paráclitos, que é o Espírito Santo. E a palavra Paráclito, Miller, é aplicada ao Espírito Santo como um advogado, que se usava muito essa palavra lá na Grécia, para defender alguém, né, diante do tribunal. E aí o Espírito Santo, ele é o nosso Paráclito, aqui na terra. É ele que nos defende, né? É ele que nos representa. Ele é o outro Consolador que Jesus mandou. Mas também, João, acho que é capítulo 1, versículo 21, ele diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se por um acaso vós pecardes, vós tendes para com o Pai, junto do Pai, lá no trono, lá no céu, um advogado dos advogados, Jesus Cristo o justo. E ele nos representa diante do trono de Deus. Então, quando somos acusados do inimigo, deixamos brechas, e o inimigo nos acusa, o Espírito Santo nos defende aqui, tá? Diante de Jesus, e Jesus nos defende lá diante do trono de Deus. Agora veja bem, essas provas, essas lutas, esse inusitado, ele vem por permissão, tá? De Deus. Essa dor vem por permissão para direcionar, lavar e nos purificar. Salmo 119, versículo 71, o salmista diz assim, foi-me bom ter sido afligido. Olha só o que o salmista está falando. A aflição, quando veio sobre mim, foi bom. Isso quer dizer, imagino que ele deve ter feito um exame de consciência dos seus erros, das suas mancadas, tá? Do modo como ele estava se comportando e vivendo diante de Deus. E ele diz, foi bom eu ter sido afligido, para que aprendesse os teus o quê? Decretos. Foi bom que o Senhor me feriu, me machucou, para que eu aprendesse o que são decretos, ensinos, leis, algo que Deus estipula, princípios. E entenda, meu irmão, princípios de Deus não mudam. Eles estão ali eternamente determinados para o nosso bem. E ele diz, foi bom eu ter sido afligido. Foi bom eu ter sido machucado. Foi bom o Senhor me dar uma orelhada, me puxar eu para o centro. Porque através do inusitado, daquilo que veio de uma hora para outra, eu fosse corrigido. E eu aprendesse a tua vontade, eu aprendesse o teu decreto. Eu aprendesse que há uma salvação, uma vida eterna, mas do modo como eu estava vivendo, eu não andava bem. Eu não andava bem, faltava alguma coisa. Então, não quero dizer
que a prova, a luta, a tribulação vem porque você pecou. Não, não. Tá? O justo é afligido e aquele que também está passando, tem pecado, também pode passar. Tá? Não é só o pecador que passa por aflições, o justo também. Jesus não era justo? Jesus não foi condenado? Jesus não foi apontado como um malfeitor? Não levantaram falso testemunho contra Jesus? Ele que diz que derruba o templo e levanta em 3 dias. Ele que curava enfermos, cegos, isso, aquilo, blá, blá, blá. Condenaram Jesus. E mesmo quando ele estava lá na cruz pregado, não é tu, aquele que fazia milagres, isso, aquilo, que diz que é o Filho de Deus. Se tu é o Filho de Deus, desce da cruz e nós vamos acreditar. E um ladrão falava mal dele, coisa e tal. Então temos que entender isso, irmão. Veja bem, a dor, ela nos ensina a clamar. A dor nos ensina a confiar em quem? No Senhor Jesus. A dor nos leva mais perto do Pai. É no momento da dor, irmãos, que nós queremos qualquer remédio para apaziguar aquele sofrimento. Seja no corpo físico, seja nos nossos sentimentos, seja na nossa alma, seja em relacionamento com a esposa, com amigos, com irmãos da igreja. Nós queremos um remédio para que resolva aquele problema. Salmo 120 diz assim, na minha angústia, olha só o que o salmista fala, angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Tem outra tradução que diz assim, na angústia, clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. O que é angústia? É um estado de sentimento. É algo que estamos sentindo na nossa alma, algo que estamos sentindo no nosso espírito. É no momento que vem uma prova, que vem uma luta, que vem uma dificuldade, tá? E que nós precisamos de Deus, aí nós fizemos o quê? Nós clamamos a Deus, nós gritamos pelo Senhor. Tá? No momento que nós precisamos de socorro, nós vamos até Deus e nós gritamos a Deus para que Deus estenda a mão sobre nós. É urgente, Senhor, a tua misericórdia seja concedida. Mas eu acho que não tem grito de maior urgência do que o grito de Jonas, né? No capítulo 2, no versículo 2 e no versículo 7. Olha só o que o Jonas, o profeta Jonas, enviado a Nínive, diz quando ele está lá dentro do ventre da baleia. Disse ele, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Sepultura? O estômago, o ventre, né? Vamos usar um termo regional, lá do bucho da da baleia, ele gritou. Agora imagine a condição do homem ser engolido por um peixe, no meio daquele suco gástrico, né? Daquela podridão de peixe, tudo que a baleia come lá dentro de si, tá entendendo? Naquele fedor, aquele calor exorbitante. Tá? E ele gritando. Agora olha só o que ele diz no versículo 7. Quando desfalecia em mim a minha alma. Quer dizer, eu estava a ponto de desmaiar. Eu estava a ponto de ir. Porque se ele desmaia, ele acaba se afogando. Tá? Quando desfalecia a minha alma em mim, eu lembrei de ti. Quando aconteceu o inusitado, de uma hora para outra, eu ser engolido pela baleia, lá no ventre dela, na minha luta eu me lembrei de ti, Senhor, e subiu a minha oração até o teu santo templo. Então, no momento da dor, no momento que vem um turbilhão por cima de nós, o que acontece? Ela nos ensina a clamar. Ela nos ensina a buscar Deus. Colocar a confiança no poder do nome de Jesus. De repente o hospital está longe, não se tem dinheiro para remédio, o filho ou a filha com febre, a esposa
se retorcendo na cama de dor de estômago, o homem ferido, machucado, com dor no peito, sabe, com angina de peito, sei lá eu. O nosso Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia. É momento de o quê? De clamar. É momento de se achegar a Deus e exercitar a nossa fé no poder do nome de Jesus e vencer. Salmo 22 diz assim, no versículo 1. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Tá? Isso aqui o salmista ele está previndo, ele foi impulsionado pelo Espírito de Deus para falar o que Jesus falou lá na cruz. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, Jesus pendurado na cruz pelos cravos, no capítulo 27, no versículo 46, tá? Jesus diz o quê? Olha só. Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Eli, Eli quer dizer, El Deus, e meu Deus, lema. Por quê? Sabachthani, me desamparaste, ou abandonar. Então, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? É o grito, é o clamor da alma de Jesus naquele momento, também precisando, clamando ao Pai, sabendo que ele tinha que dar a sua vida naquele momento por mim e por você. Salmo 102, tá? O salmista diz, não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia que eu clamar e ouve-me depressa. Se você clamar no momento do inusitado, naquilo que vem de um momento para outro, você não está esperando, e você clama, o Senhor te ouve. Agora tu sabe que Jesus não teve a mesma sorte? Que quando veio o pecado de todo mundo sobre a pessoa de Jesus, o que Deus fez? Virou as costas. Tá? Deus deu as costas. Porque ele não suportou ver o sofrimento do seu filho. Ele não suportou ver o pecado da humanidade toda. Desde Adão até o último ser existente na face da terra, até o último momento que ele fizer tudo novo, novo céu e nova terra, tá? Os do passado, os do presente e os do futuro que vão ainda nascer, ele morreu por todos. E Jesus não teve a sorte de quando clamou, Deus meu Deus, por que me desamparastes? Tá? Deus sabendo que para aquilo Jesus veio e ele tinha que passar por aquele momento, Deus virou as costas. O Senhor deu as costas para não ver a dor e pela santidade sua, que ele é 3 vezes santo, de ver o pecado sendo levado sobre Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, meu amado, devemos aprender com as circunstâncias, devemos aprender com o inusitado, devemos de aprender com aquilo que se manifesta sem dar sinais, que vem de uma hora para outra sobre a nossa vida e que procura quebrar a nossa fé, nos distanciar de Deus, gerar uma confusão, um tumulto, uma divisão, tá? Gerar, irmãos, um furacão na nossa vida. É o momento de nós fazer o quê? Clamar pelo Senhor. Aprender com a dor, aprender com a luta, o momento que acontece e o mais importante, o que você vai fazer? Para quem você vai correr? Qual vai ser a tua reação? Vai depender do quanto você vai assimilar e o que isso vai trazer, redundar de bênção na sua vida, de aprovação ou desaprovação pela parte de Deus. Amém?